Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso quadro Alergia Mimimi. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem também, galera? Sim, perfeito. Então vamos lá a mais um episódio aqui do nosso quadro. E, como de costume, né, para você que está chegando agora, para você que não sabe como que funciona esse quadro aqui, esse quadro a gente se encontra nesse momento, está sendo aí todos os dias, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, aonde a gente passa estratégias direto ao ponto para você já aplicar na sua vida e destravar a sua mente ou a mente de outras pessoas, certo? E por que é o nome do quadro Alergia Mimimi? Porque existem basicamente dois tipos de pessoas no mundo que a gente sempre fala, que é os faladores e os fazedores. Quem está aqui são os fazedores, tá? Não os faladores. Então é por isso que os mimizentos são os faladores. Geralmente esse tipo de pessoa não acompanha o nosso trabalho aqui e eu faço questão que isso aconteça, tá? E se você é um falador e quer se tornar um fazedor, você está no lugar certo. O tema de hoje, galera, do nosso quadro, é um tema que me mandaram no Instagram, tá? Me mandaram antes de ontem no Instagram e eu resolvi trazer para vocês hoje, que é sobre pensamentos negativos. Eu até preparei uns slides aqui para vocês, para ficar mais didático, tá? Então, o tema de hoje é uma estratégia muito direta ao ponto e muito interessante, que você consegue aplicar a hora que você quiser com relação a pensamentos negativos. Quem está no Instagram não vai conseguir ver os slides, tá? Que eu dou play aqui no Instagram também. Mas para você que está aqui no YouTube ou está no Meet, você vai conseguir ver os slides, tá? Então vamos lá falar sobre essa estratégia, sobre pensamentos negativos. Olha só, galera. Foi. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o pensamento negativo, antes de eu passar a estratégia, né? Pensamento negativo é todo aquele pensamento, todo e qualquer pensamento, e isso inclui crenças limitantes, tá? Então, o que a gente vai falar aqui daqui a pouco, você pode começar a aplicar para crenças limitantes, são pensamentos que pioram o seu resultado final chamado comportamento. Então, lembra que a gente já falou nas nossas aulas que pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. Para a gente mudar o comportamento, o que a gente tem que fazer? Procurar mudar os pensamentos, mudar o ponto de vista sobre a coisa. Quando você muda o ponto de vista, o pensamento, você automaticamente vai mudar o sentimento sobre aquilo e esse sentimento vai produzir novos comportamentos. Quando você tem pensamentos negativos, o comportamento lá na ponta não vai ser funcional. Então, enquanto você que sofre com isso, ou seus clientes que sofrem com isso, não aprenderem estratégias de destrave mental, como as que a gente vai te mostrar aqui, para o pensamento negativo, o teu comportamento vai continuar disfuncional. E não vai adiantar tentar mudar o comportamento. Você entende? Porque comportamento é só o resultado. Comportamento é resultado. Resultado de vários processos que acontecem anterior a ele. É só a pontinha do iceberg o comportamento. Então, quando a pessoa ela faz alguma coisa que você não gosta, ela te xinga, enfim, ela tem um comportamento que você não gosta, um comportamento, sei lá, aquela pessoa que você não gosta no trabalho, imagina. Ela tem um comportamento que você não gosta, esse é só a pontinha do iceberg. Para ela chegar nesse comportamento, teve diversas coisas que aconteceu no pensamento, na questão emocional dela, para ela externalizar aquele comportamento. Por isso, quem trabalha com a terapia de alta performance, técnicas de destrave mental aqui do nosso ecossistema, os nossos terapeutas, a gente compreende muito bem que, por mais que a pessoa seja uma pessoa tóxica, uma pessoa difícil, ela só está fazendo isso porque é consequência de um monte de coisa que está acontecendo dentro dela. Existe um motivo, uma intenção positiva por trás desses comportamentos disfuncionais dela. A pessoa pode estar machucada dentro dela e o comportamento é só o resultado de tudo isso, certo? Então, por isso que essa estratégia que eu vou te mostrar hoje ela é tão importante, porque ela fala sobre exatamente os pensamentos, os pontos de vista, tá? Essa aula aqui, ela tá mais explicada dentro da nossa formação, certo? Porque existem alguns pontos que eu não vou conseguir entrar aqui com você muito a fundo, como, por exemplo, o treino mental. Na questão do treino mental, eu não vou conseguir entrar a fundo com você, mas eu vou explicar aí, por cima, como que funciona esses pilares aqui primeiro, para daí a gente ir para a técnica na prática hoje, tá? Hoje eu quero te mostrar uma estratégia na prática. Mas, antes, eu quero explicar um pouquinho desses conceitos aqui. Treino mental, ou mais conhecido como ensaio mental, é uma coisa que a gente já faz no nosso dia a dia. A gente já treina mentalmente o tempo todo. Só que muitas vezes é porque é ruim, não porque é bom. Então, existe um conceito que, primeiro, mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. Isso a gente vem repetindo a semana toda.
Mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. E existe um outro conceito no nosso cérebro que diz o seguinte, que diz assim, o cérebro, e eu vou explicar melhor para vocês, tá? Porque é um pouco equivocada essa frase, mas ela faz sentido. O cérebro não sabe a diferença de realidade e imaginação. Vocês já ouviram essa frase? Ela, em partes, ela está correta, só que se você olhar didaticamente falando, ela tá ok para você. Mas explicar fisiologicamente ela não faz sentido, tá? Vamos lá. O cérebro não sabe a diferença de realidade e imaginação. Isso quer dizer o quê? O que geralmente explicam sobre isso, né? O que você imagina, o teu corpo responde. Então, se você imaginar o bolo que você mais gosta, você vai salivar, mesmo que o bolo não esteja na sua frente. Você imaginou a comida que você mais gosta. Você tende a salivar, às vezes até roncar a tua barriga, imaginando aquele bolo que você mais gosta, mas ele não está na sua frente necessariamente. Só que isso é uma forma didática de explicar. Mas se você for olhar a realidade, a gente sabe a diferença de realidade e imaginação, né? Você sabe se o bolo está na tua frente ou não. Na prática. Você sabe que você só está imaginando. Então, o cérebro sabe a diferença de realidade e imaginação. Ele sabe quando o bolo está na frente e quando não está. Ele sabe, tá? Você sabe disso. A questão é que, quando você imagina, o nosso corpo também traz respostas fisiológicas. É por isso dessa frase, que quando você olha apenas ela, ela fica genérica, ela fica incorreta, mas quando você dá esse zoom, você entende. Ah, então é por isso que falam que a imaginação, tudo que você imagina, o teu corpo responde. É porque o nosso cérebro vai trazer respostas fisiológicas mesmo que você esteja imaginando. É por isso que você sofre por antecedência, entende? Quando você imagina que você vai falar em público semana que vem, você começa a sentir ansiedade quando? Angústia quando? Agora. Você está sentindo agora. Só que você está apresentando em público ou não? Não. Você só está imaginando que você vai falar em público, que você vai fazer uma live. Quando você imagina isso, o teu corpo responde agora. Então o nosso cérebro, ele responde da mesma forma que você imagina ou se está passando pela realidade, ele traz respostas fisiológicas. E aonde que entra isso no treino mental, galera? O treino mental é uma coisa que a gente já faz todos os dias. Pega uma pessoa que tem medo de falar em público, que ela trava na hora de falar em público, o que ela fez anteriormente ao dia D? O dia D é o dia da apresentação dela. O que ela fez no cérebro dela antes de chegar ao dia D? Ela não ficou imaginando que ela estava indo muito bem. Ela não ficou imaginando que ela estava dando uma aula lá na frente dos professores e dos alunos. Não. Ela ficou imaginando o quê? Ela imaginava que ela estava gaguejando. Meu Deus, e se fizerem uma pergunta que eu não sei responder? E ela ficou alimentando isso no cérebro dela o tempo todo até chegar o dia D. Ou seja, ela estava treinando mentalmente. Ela pode treinar de outra forma, ela pode pensar no cenário funcional. Então é isso que vem de encontro com a estratégia de pensamento negativo. Se você está tendo pensamentos negativos, quer dizer que você já está fazendo um treino mental. A questão é, como você entendeu que treino mental é neutro, pode ser para o negativo ou para o positivo, de forma intencional você vai interromper isso com a técnica que eu vou te mostrar daqui a pouco. Entende? De forma intencional você vai fazer isso. O nosso cérebro, ele ama duas coisas, galera. O nosso cérebro, ele ama familiaridade e repetição. Essas são as duas coisas que o nosso cérebro ama, familiaridade e repetição. Por que você acha que você procrastina todo dia ir para academia? Porque é um padrão familiar para você o não ir para academia. Não é familiar para você estar 2 horas na academia, entende? Não é uma coisa rotineira, familiar para você. O que você repete é tudo que é familiar para você. É o que você já está fazendo há um bom tempo. Então o cérebro ama essas duas coisas. E a gente precisa, de uma forma intencional, e com a ajuda de um terapeuta isso é muito mais fácil, interromper esse padrão de familiaridade e repetição do seu cérebro. Beleza? Alguma dúvida até aqui, galera? Não? Então, agora a gente vai falar de uma estratégia. Quem é aluno da formação já conhece um pouquinho dessa estratégia, né? Mas tem muita gente aqui que é novo e não conhece. Quem está no Instagram não vai conseguir acompanhar. Olha só, galera. Uma estratégia para destrave dos pensamentos negativos. Essa é uma das.
Eu sempre gosto de falar isso. É uma das. Porque senão chega as pessoas, e geralmente os mimizentos, que falam o quê? Nossa, eu aplico isso e nunca mais vou ter pensamento negativo? Não, existe um contexto. Você tem que mudar os teus ambientes. Se estiver apanhando o teu marido todo dia, você vai continuar mal. Se você continuar num trabalho que você não gosta, você vai fazer o que for de técnica. Vai continuar tendo pensamento negativo porque você está num trabalho que você odeia. Então a nossa vida não é unifatorial. Não é uma coisinha que, nossa, resolveu minha vida. Se fosse assim, ninguém teria problema e você nem estaria nessa live. Se fosse uma coisinha que mudasse a sua vida, você nem estaria nessa live. Porque você já teria resolvido. Você já teria feito essa única coisinha. A nossa vida, ela é multifatorial. Tem muitas coisas que envolvem um processo de mudança. E essa técnica é uma das coisas que você faz quando a pessoa tem pensamentos negativos ou você está com pensamentos negativos. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Foi. Eu quero que quem está ao vivo aqui comigo, deixa eu ver. Tem gente no YouTube também, tem gente aqui no Meet. Eu acho que muitos já conhecem, né? Que muitos já são alunos da formação, essa técnica aqui. Mas vamos lá, mesmo assim, eu quero que você me diga se você não conhece isso, se você não é aluno da formação, responde aqui no direct, tá? Se você é aluno da formação, você já vai saber. O que é isso daqui? Alguém sabe o que é isso daqui? Diz aqui para mim nos comentários. Tem algumas pessoas, eu vou colocar aqui no Instagram também. Vou tentar colocar para a galera do Instagram dar uma olhadinha. Vamos ver aqui, ó. O que é isso daí, galera? Quem tá aqui no Instagram, dá uma olhadinha e responde. O que é isso daqui? Não é aluna, Ângela? Então responde. O que é isso? O que você acha que é? Sei lá. Tem gente que fala que é fogo, tem gente que fala, sei lá. Quem é aluno da formação já sabe o que é, né? Perfeito. Olhem, observem isso. Deixa eu ver se eu consigo tirar os efeitos aqui do Instagram. Consegui. Então, quem tá no Instagram, dá uma olhadinha aí também, tá? Quem tá no YouTube também. O que é isso? Tem gente que diz que é fogo, tem gente que diz que é não sei. Perfeito. Agora eu quero que você observe isso. Considere que isso é o teu pensamento negativo, tá? Pega um pensamento negativo que você tem hoje, galera. Ó, tem gente que falou que é uma coroa. A gente tá com mais de 100 pessoas aqui no total. Tem gente que fala que é coroa, fogo. Agora, eu quero que você imagine que isso é o teu pensamento negativo, tá bom? Então pega um pensamento negativo seu e imagina que é isso. Isso aqui é o teu pensamento negativo, tá? Então imagina que é a escassez financeira que vem vindo na tua cabeça. Imagina que é o marido brigar com você, que fica vindo na tua cabeça. Imagina o teu pensamento negativo. Agora, ó, tem uma pessoa que falou, parece a raiva. A raiva, então tá bom. É o que parece para você, tá? Perfeito. Esse é o teu pensamento negativo. Tá sem som, galera? A Carla falou que tá sem som? Não, né? Não, tô me ouvindo. Tá. Esse é o teu pensamento negativo, tá? Literalmente, traga algum pensamento negativo na tua mente agora, alguma coisa que você fica remoendo. Tá bom? Perfeito. Agora vamos passar aqui. E eu quero que você perceba que isso era uma crista de galo. Certo? Só que olha que legal. Eu quero que você olhe melhor isso, tá? Era uma crista de galo, certo? Era uma crista de galo. Era um fogo no caso, né? Agora é uma crista de galo, certo? Só que agora eu quero que você olhe melhor, olhe mais de perto e perceba que é alguém olhando uma galinha, um galo. Agora vamos olhar mais de perto um pouquinho. Olha direito e perceba que é alguém olhando duas criancinhas que estão olhando um galo. Tá vendo? Agora eu quero que você olhe um pouquinho mais de perto e perceba que, na verdade, talvez seja um helicóptero, alguma coisa que está olhando uma casa que dentro da casa tem duas criancinhas que estão olhando um galo que tem uma crista. Percebeu? Só que agora eu quero que você olhe que é uma fazenda. Que nessa fazenda tem um monte de casa. Dentro de uma das casas tem duas criancinhas. Essas duas criancinhas estão olhando um galo que tem uma crista. Agora eu quero que você olhe que, na verdade, é uma menina brincando com uma fazendinha e tudo aquilo é um monte de brinquedo. Que dentro dessa fazendinha tem uma casa que tem duas criancinhas que estão olhando um galo
que tem uma crista. Tá vendo? Agora eu quero que você perceba que, na verdade, é uma revista. É a capa de uma revista, e na capa da revista tem uma criança que está brincando numa fazendinha, que tem uma casa, que tem duas crianças lá dentro, olhando um galo que tem uma crista de galo. Deu para entender? Só que eu quero que você olhe que é um cara dormindo segurando essa revista. E perceba que esse cara dormindo está numa piscina. Só que perceba que, na verdade, ele nem estava numa piscina. Era um ônibus que tinha um quadro, o outdoor, no caso, num ônibus, que mostrava o cara lá segurando uma revista que tinha as duas criancinhas olhando o galo. Era um ônibus. Só que eu quero que você perceba que era alguém assistindo um ônibus. E nesse ônibus tinha um cara dormindo na beira de uma piscina, segurando uma revista que tinha uma fazendinha com duas crianças, olhando um galo. Deu para entender? E ele tá lá no meio do Arizona. Só que, na verdade, é um cartão postal. É um cartão postal que, dentro do cartão postal... Você lembra do teu pensamento negativo ainda ou não? Você lembra do que estava lá atrás? Por que eu tô te falando isso, galera? Acabou aqui, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Só um exemplo. O nome disso é distanciamento. É dissociação. O nome disso é dissociar. Aqui a gente fez de uma forma lúdica, tá? De uma forma lúdica. Mas como que você tem que aplicar isso no seu cliente de terapia? Você vai dissociar ele do pensamento negativo, ou seja, você vai distanciar o pensamento negativo dele. Entendeu? E você pode distanciar de diversas formas. Calma aí. Deixa eu colocar aqui no Instagram. Você pode distanciar de diversas formas, galera. Isso aqui foi só uma coisa lúdica que eu mostrei para vocês. Mas o simples fato de você, que é o que a gente faz muito aqui, tá? O simples fato de você falar para a pessoa, imaginar ela na tela de um cinema, lembra dessa técnica da formação? Isso já é dissociação. O simples fato de falar para ela, imaginar ela e o problema dela na tela de um cinema, já é dissociação. Quando você, muitos já aplicaram essa técnica comigo lá na formação, quando você pede para a pessoa imaginar o problema dela na tela do cinema e diminuir a tela do cinema numa fotinho 3x4, o que eu estou fazendo? Estou dissociando mais ainda. Porque é diferente você imaginar uma coisa, fecha os olhos e imagina aí. Imagina alguma coisa, seja boa ou ruim, no telão de um cinema. Imagina tudo colorido, com aquele som. E agora você dá pause no som, ou seja, está tudo pausado, não tem música. E ao invés de ser uma tela de cinema, é uma fotinho 3x4. Eu tenho certeza que a tua emoção muda ao você olhar uma tela de cinema com som e brilhante e uma foto 3x4 na tua mente. Isso é dissociação. Deu para entender, galera? Então você pode utilizar diversos contextos, diversas, enfim. Isso aqui eu nunca usei isso aqui na sessão não, tá? Você não usa isso aqui, é só um exemplo que eu te dei para você perceber que quanto mais você distancia, mais difícil vai ficando lembrar às vezes do que estava lá. E pouco importa o que estava lá às vezes, porque as imagens vão se sobrepondo. Algumas pessoas olhando aqui, essa prática, você consegue olhar a carinha de espanto. Nossa, que legal! Não era aquilo, era outra coisa. Você percebe que você vai substituindo o ponto de vista dela sobre a coisa? Esse é o ponto. Então, não necessariamente eu esqueci a coisa, eu esqueci que alguém tá mal, esqueci o pensamento negativo. Não, eu deixei ele tão longe, mas tão longe, e coloquei diversas outras coisas sobre ele, que aquilo já não importa mais. Não é que não importa, aquilo já não causa tanta dor quanto causava. Deu para entender? Pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. Então, como eu distanciei totalmente aquele pensamento e coloquei várias outras coisas por cima, esse pensamento não vai causar tanta dor quanto ele estava causando. Porque ele já está longe e sobreposto por diversas outras coisas. Deu para entender? Perfeito. Como eu falei, na prática, você não vai usar esse desenho aqui no teu consultório.
Eu só quis te contextualizar. O que a gente utiliza muito aqui, tá? Muito, que funciona para a maioria das pessoas, é a analogia do cinema. Essa analogia do cinema é uma das que mais funciona. A pessoa, geralmente, que está no problema com pensamento negativo, ela está em primeira pessoa, ou seja, ela é o ator principal do filme. Você entende? Ela está vivendo o problema. Quando eu falo para ela assim, fulano, sai desse problema e olha você vivendo ele na tela do cinema. Eu estou dissociando, deixando longe. Aí eu posso falar para ela assim, fulano, vamos mais longe um pouquinho? Sai da arquibancada aí da tela, da frente do cinema, e sobe lá em cima, na sala de projeção, onde a pessoa organiza o filme. Percebe que eu dissociei 2 vezes? Ela saiu do filme e ficou ali na plateia. Ela saiu da plateia e foi lá na sala de projeção do filme, na cabeça dela, para olhar de forma dissociada 2 vezes. É isso que a gente faz na prática, que é o que a gente fez aqui com vocês, dessa forma mais lúdica. Deu para entender, galera? O que vocês acharam dessa estratégia? Fala aqui para mim nos comentários. Isso aqui já estava na formação. Para quem não sabe onde que está lá na formação, é lá no módulo extras, tá? Lá no módulo extras está essa dinâmica. Essas figurinhas e tudo mais, enfim. No módulo extras da formação TAP. E se você está vendo a gravação, por um acaso você está vendo a gravação e quer saber mais sobre as nossas formações, isso, quero aprender essas técnicas, quero destravar minha mente, as informações eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo que está no nosso canal do YouTube. Se tiver alguma dúvida, chama a nossa equipe, o nosso time de especialistas que eles vão estar te auxiliando. Se você não achou o link e tudo mais, entra na minha bio, lá do Instagram, @oedenilsonjunior, que você vai ver todas as informações lá do nosso trabalho e as nossas formações também, tá bom? Perfeito, galera. Então, só para a gente resumir aqui, essa é uma forma lúdica de explicar a dissociação no cérebro, tá? Uma forma lúdica de explicar, não que você vai aplicar aquilo dali. Você vai utilizar diversas outras formas, entendendo esse conceito do cérebro. E lembrando que não é só isso que você pode utilizar. Você vai utilizar isso, você vai utilizar um gatilho da nossa formação lá, por exemplo, você vai utilizar aquela estratégia de posições perceptivas, enfim, certo? Você vai utilizar diversas formas de abordar o problema da pessoa, inclusive, o que a gente repete muito aqui, o básico bem feito. Pessoas, muitas vezes, que alimentam pensamentos negativos podem estar com questões vitamínicas e hormonais desreguladas. Sabia disso? Existem pessoas com hipotiroidismo que têm pensamento negativo e depressão. Ou seja, essa pessoa você tem que regular a tireoide dela. Aplica técnicas e tudo mais, mas o médico tem que ir lá e regular a tireoide dela. Você entende? Então, você percebe que é um conjunto de coisas? Essa é uma técnica para a gente abordar a questão do pensamento negativo. Mas existe um monte de coisa que a gente tem que olhar quando a pessoa está em acompanhamento com você. Tá bom? E o último aviso, antes da gente finalizar aqui, me mandem, né, como vocês já estão mandando, só vou reforçar, mandem lá no meu direct do Instagram sugestões para os próximos temas dos próximos encontros, tá? Temas gerais, certo? Às vezes não coisa tão específica. Como a gente já falou de dedo podre aqui, a gente já falou sobre como lidar com pessoas difíceis. Então, peguem esses temas, às vezes, mais comuns da família cotidiana, mandem lá para mim, que a gente vai trazer aqui no nosso quadro Alergia Mimimi, a partir aí, no caso da semana que vem, que hoje é sexta-feira, se você está vendo a gravação, tá bom? Perfeito, então. Deixa eu finalizar aqui.